Amados irmãos e irmãs, quero saudar com muita alegria e gratidão meu irmão no episcopado, nosso arcebispo, Dom Orlando, por conceder-me esta oportunidade de estar aqui nesta noite, celebrando o segundo dia da novena. Saúdo o meu pai espiritual, Padre Inácio de Medeiros, meu superior provincial. Em nome do Padre Inácio, quero saudar todos os irmãos de congregação redentorista que aqui estão, meus confrades. A minha saudação ao reitor deste santuário, Padre João Batista de Almeida. Em nome dele eu quero saudar a você, meu querido Padre, peregrino de Nossa Senhora, que vem de dioceses, de congregações, de outros lugares, para rezar e celebrar nesta noite. Saúdo também os diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas. A todos vocês, amados irmãos e irmãs, peregrinos de Nossa Senhora, que se deslocaram de sua casa, de sua cidade, e aqui se encontra nesta noite para esse louvor à Virgem Maria. A minha saudação a todos os aparecidenses, a todos aqueles que compõem essa igreja particular de Aparecida, e a você que reza conosco nesta noite, através dos meios de comunicação. Celebramos nesta noite o segundo dia da novena em preparação aos festejos dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas do Rio Paraíba. Somos convidados a meditar das águas à graça batismal. A nossa meditação parte do encontro de Jesus com Nicodemos, como ouvimos no texto bíblico, que nos convida a mergulharmos mais profundamente no mistério de Cristo. Encontramos Nicodemos num diálogo com Jesus. Pouco sabemos de Nicodemos. Um homem de boa vontade, dispostos a aceitar o ponto de vista de Jesus. Pelo menos, reconhece que a sua atuação corresponde à de um enviado de Deus. Jesus fala do renascer do alto. Se alguém não renascer da água e do Espírito Santo, não entrará no reino dos céus. Este renascimento é o batismo. Batismo que Cristo concedeu à igreja a fim de regenerar os homens para uma vida nova. Jesus fala nesse diálogo com Nicodemos de dois elementos essenciais do batismo: da água e do Espírito. Jesus fala com Nicodemos sobre o renascer de novo. Amados irmãos e irmãs, qual é a fala de Jesus que você conversa? Em que momento você conversa com Jesus? Nicodemos conversava à noite. E a fala de Jesus com Nicodemos era sobre o batismo. E com você? Qual é a fala de Jesus que marca o seu cotidiano? Em Cristo, a humanidade inteira desceu às águas para realizar o verdadeiro êxodo da morte para a vida. Nele, todos nós fomos chamados a renovar cada dia
a opção pelo nosso batismo que recebemos na água e no Espírito, o novo nascimento, para nos conformarmos cada vez mais com a sua imagem. O termo batizar, batismo, significa imergir, submergir. O banho batismal é a maneira de expressar o início de uma nova vida, de uma nova identidade. A pessoa se purifica, deixa de lado o que era sinal de afastamento de Deus e de morte, para vincular-se definitivamente, através da graça, ao ressuscitado, que agora vai ser o centro da sua vida. Amado irmão e irmã, no banho batismal, a água nos purifica, nos lava de nossos pecados e ilusões, mas, sobretudo, nos transforma. Pela água somos batizados em nome da Trindade Santa, imersos na graça de Deus. Deus se serviu da água ao longo da história da salvação para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Cristo nunca aparece sem a água. Olhando a vida de Jesus, ele mesmo é batizado na água. Convidado para as núpcias em Caná da Galileia, é pela água que inaugura o começo do seu poder. Quando prega, convida os sedentos a beber a sua água eterna. Quando fala da caridade, reconhece como obra de amor o copo de água dado ao próximo. Jesus descansa junto de um poço, caminha sobre as águas, gosta de navegar sobre a água, lava os pés dos seus discípulos com água. Quando na cruz é transpassado pela lança do soldado e rompem o sangue e a água, que significam os dois sacramentos principais da igreja: Eucaristia e batismo. No prefácio da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, é possível identificar este primeiro significado. Assim diz o prefácio: é de seu lado aberto pela lança, e de seu lado aberto pela lança fez jorrar, com água e o sangue, os sacramentos da igreja, para que todos, atraídos ao seu coração, pudessem beber com alegria na fonte salvadora. O lado aberto de Cristo morto na cruz também evoca a nossa imersão batismal na paixão e morte do Senhor. Do seio de Jesus, elevado e glorificado no mistério da morte e ressurreição, flui a água viva, símbolo do dom do Espírito Santo. O batismo confere aos fiéis o dom do Espírito Santo e os tornam portadores e templos do Espírito. O Cristo ressuscitado, em suas últimas instruções, envia os discípulos para que propaguem a boa nova e incorporem a igreja pela regeneração do banho batismal,
àqueles que tenham aderido ao Evangelho anunciado. Ide, fazei meus discípulos todos os povos, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos a memória dos 300 anos do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida nas águas do Rio Paraíba, recordamos que a água foi o local onde a imagem habitou por muitos anos, e foi de lá que ela foi retirada para ser sinal de Deus para todo o povo brasileiro. A água é um elemento natural, sacia a sede, refresca, limpa, purifica, faz frutificar a terra. Todo o ser vivo, inclusive o homem, brota da água. O líquido do útero materno. Nenhuma vida é possível sem a água. Pelo seu poder fecundador, a água é bênção divina. Assim, por meio das águas do Rio Paraíba, os 3 humildes pescadores receberam a graça divina ao tirarem a imagem da Imaculada Conceição, que carinhosamente recebeu o nome de Senhora da Conceição Aparecida. O caminho para conhecer Nossa Senhora Aparecida passa pelas águas. Por isso, nós que trabalhamos aqui no santuário, convivemos com uma necessidade muito bela dos peregrinos que aqui vêm. Muitos trazem uma garrafinha com água, um copo, uma outra vasilha com água e pedem: Padre, benze essa água para mim. Vou levar para casa a água abençoada na casa da mãe. É um sinal sensível. É um sinal que o peregrino leva para a sua casa, para o seu cotidiano. O caminho para encontrar-se com a Virgem Maria passa pela água viva, que é Jesus. Mas estejamos atentos. Nem toda água cura. Só cura a água que tem a graça de Cristo. A água não cura se o Espírito Santo não descer e não consagrar esta água. Pela água pura, nos aproximemos de Deus. Por ocasião dessa festa jubilar, o Santuário de Aparecida traz até nós água de vários rios do Brasil. Mas nós aqui olhando para o nosso Rio Paraíba, ele já não tem mais vida. Os nossos rios estão morrendo. Não tem mais qualidade de água pura. Por quê? Por causa da ausência ou precariedade dos serviços públicos de saneamento básico e da precária educação ambiental da população para a conservação da água potável. A escassez de água potável, que é hoje um problema crônico em diversas regiões do mundo, está gerando alertas também no nosso Brasil. O Papa Francisco nos adverte de que o mundo atual tem uma grave dívida social para com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isto é negar-lhes
o direito à vida, radicado na sua dignidade inalienável. A água potável e limpa constitui uma questão de primordial importância, porque é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. Hoje, neste segundo dia da novena da padroeira, peçamos a Maria que nos ajude a reanimar o nosso batismo, como pertença à comunidade dos fiéis. Não apenas uma participação numérica, mas uma presença efetiva de discípulos missionários, colocando na vida diária a ação do Espírito Santo que é derramado sobre nós. E assim nos tornamos herdeiros de Deus Pai, com Cristo que nos chama a ser no mundo suas testemunhas e participantes da grande Assembleia dos Fiéis, a Mãe Igreja. Cantemos, irmãos e irmãs, louvores à Senhora Aparecida pelos 300 anos de bênção. Rezemos pela humanidade pecadora e doente, pelos pobres e marginais, pelas comunidades de pescadores e pescadoras que buscam na água o seu sustento, pelos que vivem no ódio, na fome, na tristeza, na angústia de uma vida sem sentido. Rezemos a Maria e preparemo-nos em santidade de vida, assumindo o nosso batismo em nossas comunidades, na sociedade onde vivemos, sendo sal da terra e luz do mundo. Preparemos com coragem, rezando, vivendo a vida sacramental em nossas comunidades, vivendo em fé, esperança e caridade, para um dia partilharmos com a Mãe Aparecida a glória do céu. Amém.